Boa tarde, obrigada, professora Ana Emília, por sua contribuição luxuosa aqui na abertura desse seminário, e eu quero dar boa tarde a todos vocês. Nossa, são 100 pessoas, que bonitinho, eu nunca tive minha tela assim tão cheia de gente, um monte, que legal! Patrícia, Caroline, Elizabeth, Tamires, Caio, Elaine, Isabelle, José de Ribamar, Marise, Lely, Denner, Ana Leila, Patrícia, uhul! Sulane, vai passar de 200, professora Cecília. Muito obrigada. Vai passar de 200. Vocês estão sabendo que eu não vou fazer show, né? Não, hoje eu vou falar para vocês sobre justamente essas reuniões online, que agora viraram o nosso novo normal, essas reuniões, quer dizer, o público e o privado, essa fronteira tênue do público e do privado, ela se desfez plenamente, e a gente trouxe as reuniões para dentro de casa, trouxe a pompa da formalidade das reuniões, até a formatura você só está fazendo de casa, né? Então, é bom que a gente saiba lidar um pouquinho com essas tecnologias e, principalmente, com o modo de lidar com elas, porque, afinal de contas, existem certas etiquetas, certas dicas, certos truques para melhorar a performance da gente, para melhorar quando você vai, por exemplo, apresentar uma monografia, defender um projeto, conduzir uma reunião. Então, você precisa de algumas dicasinhas para melhorar e para tirar o melhor proveito daquela situação que é eletrônica, né? É uma coisa meio, não é tão perto, porque a comunicação, você sabe, você precisa do outro, e a chave da comunicação é você saber que você não está fazendo para você está fazendo para uma outra pessoa que está do teu lado, que está ali na tua frente. Então, é lógico que na comunicação presencial, você tem esse calor, né? Você tem você sente essa energia. Na comunicação eletrônica, não. Mas você tem que saber que você está se dirigindo para alguém. Então, a sua fala tem que, primeiro, saber que é para alguém entender. A sua postura é saber que tem alguém te vendo. Quando você faz o seu quadradinho, né? Porque hoje em dia a gente vive nos quadradinhos. Quando você faz o seu quadradinho, você tem que preparar o seu quadrado da melhor forma possível, porque alguém vai estar te visualizando ali, e se o efeito de uma presença corporal, porque quando você vê uma pessoa, você sente o que ela tem logo de cara, assim, você já não fui com a cara dessa pessoa, ou eu fui com a cara dela, dependendo da primeira impressão. Então, nessas telas eletrônicas, a primeira impressão que a pessoa tem da gente numa reunião online é justamente esse quadradinho que a gente tem e que a gente precisa primeiro aprender a montá-lo. Quem tem técnica de fotografia, quem é da área de comunicação, sabe que a gente tem determinados cuidados com o chamado enquadramento, né? Então, eu vou chamar aqui o meu slide para apresentar para vocês, para a gente começar a trabalhar. Postura profissional e boas práticas em reuniões online. Primeira coisa, vamos preparar o ambiente, né? A gente deve escolher um ambiente, um local sem muito movimento, para que a gente não possa tirar a atenção de quem está assistindo o conteúdo que a gente tem para oferecer. Então, a gente procura, de certa forma, evitar aquelas passagens de crianças correndo atrás, cachorro latindo, porque isso tudo distrai o apresentador e distrai também os participantes. Então, é bom que você avise em casa que vai ter uma reunião online para que você crie esse ambiente especificamente nesse horário para a sua reunião. Se possível, feche a porta, né? Mas fique no local perto da sua internet. Eu sei, gente, que para a gente coordenar esse tipo de reunião, de local dentro de casa, não é tão fácil assim, porque existem uma série de variáveis que precisam ser consideradas para que a gente tenha um local considerado minimamente ideal, levando em consideração principalmente a iluminação. Vocês sabem que fotografia, a iluminação é o princípio básico da fotografia, é a luz, e da câmera também. Se você tem na escuridão, você pode ter uma câmera de maior definição possível, você não vai conseguir capturar nada. Então, é a iluminação que te deixa feia ou te deixa bonita na televisão. E também na câmera, claro, do computador. E a câmera do computador ainda é pior, porque ela tem menos capacidade. Geralmente, nas reuniões online, a tendência agora é você usar pelo celular.
O celular, a câmera do celular é bem melhor, a qualidade, geralmente. Mas o que acontece? Quando você coloca o celular na horizontal, e é muito mais legal você colocar o celular na horizontal, às vezes você aparece mais largo, o efeito, você engorda um pouquinho, que também não é adequado. Então, o ideal é você ajustar o seu celular para a posição retrato. E aí você consegue ter uma imagem mais interessante de você mesmo. Então, a gente fica, claro, de frente para a luz, né? A fonte sempre tem que ficar iluminando o objeto. Então, nunca fique de costas para uma janela, por exemplo, porque você vai ficar todo escuro. Então, se você quiser criar, por exemplo, professor, então eu não tenho uma situação agradável de luz na minha casa, ideal, como é que eu faço? Você pode criar uma iluminação usando uma fonte principal, uma key light, e uma fonte soft light, que é uma luz mais delicada, é uma luz difusa. E aí você pode montar esse teu set de luz. Um do lado direito, que vai ser a fonte principal, geralmente é uma luz mais quente, e a outra com uma luz mais fraquinha, uma luz de LED. Você pode pegar até um abajur de casa, sabe aquele abajur que tem de leitura? Você pode colocar um desses e coloca uma folha de papel em branco, papel vegetal, ou uma folha de ofício, geralmente papel vegetal é melhor, para deixar aquela luz um pouco mais difusa. Se você não tiver dois spots desses de iluminação, caseira mesmo, você pode usar só um com uma folha de papel vegetal em cima, prende com um pregador de roupa, e aí você tem o mesmo efeito dessa luz, por exemplo, que é essa luz aqui, que é essa luz de LED, que ela é redondinha, e que deixa a pessoa realmente muito mais bacana no vídeo, mas ela custa uma faixa de entre 200 e 300 reais. Mas então você pode forjar essa situação em casa de uma fill light, uma luz de preenchimento, com esse papel vegetal em cima da sua luminária de leitura. E você coloca um pouco, mais ou menos, meio metro, 60 centímetros do seu rosto, sabendo que a posição do seu computador tem que ficar mais ou menos na altura do seu nariz. Celular, você pega o celular na altura do nariz, você estica a mão, é a posição ideal. E a câmera, mais ou menos, numa situação de 50, 60 centímetros de distância. Sabemos que o enquadramento, como é que você tem que fazer? Você tem que ter o topo da cabeça aparecendo e abaixo das axilas também. Então, você vai criar esse enquadramento sem perder o topo da cabeça. Essa região aqui a gente chama teto. Então, a gente não coloca muito teto, porque senão você fica parecendo uma pessoa muito pequenininha e sem expressão no vídeo, mas também você não cresce demais e aí corre o risco de cortar a sua cabeça. É até mais adequado você cortar em cima do que cortar aqui embaixo. Tem gente que fica lá embaixo e fica só com aquele olhinho assim, que é a visão que a gente tem aqui dele. Então, não é interessante. É claro que você pode ter a opção de entrar com o vídeo desligado e entrar só com a sua foto, mas quando você vai, por exemplo, numa reunião ou uma sala de aula, e às vezes os professores pedem que vocês apareçam mesmo para que haja uma interação maior, inclusive é melhor para o professor ter uma interação melhor com os alunos, e também quando você vai apresentar algum trabalho, alguma coisa, é interessante que você tenha esses cuidados com o seu enquadramento, da maneira como você vai aparecer na tela, porque isso tudo contribui para a sua apresentação. Então, a gente escolhe um lugar de frente para a luz. Aproveite também, se for de dia, eu estou aproveitando, por exemplo, 2 fontes de iluminação. Eu tenho uma janela aqui na minha direita e tenho uma ali na minha esquerda que eu puxei uma cortina translúcida, que aí não fica uma luz tão forte, porque o ideal é que a gente tenha uma luz difusa, porque as luzes muito marcadas criam sombras no rosto e criam olheiras e acentuam as marcas de expressão. E ninguém quer ficar velho no vídeo, certo? Vamos lá. Então, evite ficar de costa por uma janela, eu já falei, e evite luz em cima da cabeça. Tem gente que fica embaixo, à noite, fazendo reunião, com uma lâmpada bem em cima da sua cabeça. O que acontece? Quando você tira uma foto meio-dia no sol, que é aquela incidência de luz bem no meio da sua cabeça, você fica com isso aqui muito escuro. Fica bem escuro, e aí não é o que você quer iluminar o seu rosto. Então, a luz ideal é aquela que venha de frente, numa região mais ou menos de 45 graus, para que ilumine o seu rosto, e numa luz suave, difusa, para evitar ter marcas de expressão. E evite a luz acima da cabeça e de baixo para cima. Quando você coloca uma fonte de iluminação de baixo para cima, você amplia essa região aqui e parece aquela coisa de Frankenstein. Você fica com aquela coisa assustadora. De cima para baixo, você vira um vampiro brasileiro.
e de baixo para cima você vira aquela coisa assustadora do Frankenstein. Então, evite isso. As duas situações não são agradáveis. É melhor colocar a luz mesmo da sua frente, ou um pouquinho para a direita, ou um pouquinho para a esquerda, com um difusor. E se você não tiver um difusor, você pode usar uma folha de papel A4, coloca do lado, é apoiada num livro com o pregador, e você também tem rebatendo uma luz que vem do seu spot, da sua luzinha de leitura que você colocou para iluminar o seu rosto. Depois eu passo para vocês um link que tem dicas caseiras de preparar a iluminação baratinha em casa, se você não quiser investir numa luz. Você também pode ajustar o brightness, a exposição ou o contraste, através mesmo do Google Meet, tem, você entra, quando você vai ajustar o microfone, o microfone e a câmera, na hora de ajustar a câmera, você trabalha o brightness, que é a exposição, aumenta ou não a exposição à luz, e trabalha os claros e escuros, e também as cores mais intensas ou menos intensas com a saturação, o brightness. Mas eu prefiro que você invista numa lâmpada LED, porque hoje em dia a gente está trabalhando demais com isso e vai te dar um bom proveito em termos de imagem que você vai vender para a pessoa. Não se esqueçam de que a imagem que você tem é o seu capital. A imagem também é o seu capital. Homens e mulheres de negócios, homens e mulheres que atuam no mercado de trabalho, eles sabem que como você se apresenta para o outro é a primeira impressão. E aí você sabe que mais de 80% da captação de informações que um sujeito tem quando olha você pela primeira vez é pelo seu visual. E na comunicação eletrônica, o seu visual inclui o seu quadrado, a sua janela. É por isso que eu falo, produza o seu quadrado. Atente para o pano de fundo, ou seja, evita um excesso de poluição visual. Às vezes tem uns objetos íntimos, né, pendurados, às vezes é o marido que está atrás, aí você vira meme. Tem casos muito típicos agora, tem a mulher que foi fazer uma reunião de negócios e tal, e o marido estava lá no banheiro tomando banho, com a porta aberta, e ele apareceu como cenário, pano de fundo para a apresentação dela. E aí ela virou meme, ou seja, é muito fácil você virar meme hoje em dia. Então tenham cuidado e evitem. Professora, então eu não tenho um lugar onde eu não possa evitar isso. Então, mude um pouquinho o enquadramento da câmera, que resolve. Se aproxime um pouquinho mais do computador, que ajuda. Mas, assim, uma vez que é claro que eu estou passando situações ideais, mas se você puder ajustar, pelo menos tendo consciência disso, já é um passo interessante, que às vezes a pessoa fica completamente sem noção, e comete esses absurdos. Outra coisa é você se vestir só daqui para cima e abaixo tá com pijama, ou, enfim, uma roupa que não é adequada, e você se levanta para beber água com a câmera aberta e todo mundo olha, e não é interessante. Então, evite distrações, pessoas e objetos lá atrás, não fique colado na parede. Quando você pega uma parede branca, a professora só tem uma parede branca. Tudo bem. De preferência, se você tivesse alguma parede com papel de parede, ou então atrás de uma cortina, é legal. Mas quando você tem uma parede, cuidado para você não ficar muito grudado na parede. Quando você fica muito colado na parede, a tua figura fica bidimensional. Você fica meio achatado no vídeo. Então, crie uma profundidadezinha, tipo 1 metro. O ideal seria 1 metro. 1 metro, até meio metro adianta, mas se você ficar muito colado, além de você criar uma sombra, uma aura de sombra ao seu redor, não fica uma figura muito interessante para a pessoa que está vendo assistir. Aí eu falo, busque linhas de perspectiva. Vocês estão vendo aqui na minha casa, tem linhas de perspectivas, ou seja, é uma linha aquela que você começa abrindo e dá uma noção de que há uma profundidade lá atrás. Isso é muito usado em cinema, né? Você sempre procura criar uma profundidade maior no seu background, no seu cenário, para que a figura destaque mais. E a outra opção é desfocar o fundo, que aí já é o ápice da sofisticação. Você pode fazer isso. Tem câmeras que tem esse recurso e também esses mesmos softwares de videoconferência, alguns deles têm. E eu vou passar para vocês no final o link com que você baixa uma extensão do Google Meet, onde ele pode possibilitar o desfoque atrás, que fica elegante e que ninguém vai ficar vendo o que tem na sua casa. É bem sutil o desfoque, mas já dá uma noção de câmera digital e fica bem bacana. Então, é uma extensãozinha que você baixa e você adequa ao Google Meet ou qualquer outra plataforma. Geralmente, o Zoom tem uma qualidade de vídeo melhor,
né? O Zoom tem uma qualidade de vídeo melhor. O Google Meet eu acho um pouco escuro, então você tem que caprichar um pouco mais na iluminação. Então, capriche na figura central. A figura central é você que está aí me escutando. Então, quando você vai fazer uma apresentação, capriche em você mesmo. Primeiro, posicione-se no meio da tela, porque facilita o foco. A câmera, mesmo que você não olhe a câmera do celular, ela tem um ajuste de foco. Então, quando você fica se movimentando demais, o foco fica meio maluco. Então, posicione-se no centro, porque facilita até o foco. Use os cabelos penteados, homens e mulheres, isso né, um dever, porque a gente se arruma como se fosse para uma reunião, como se fosse para uma sala de aula, como se fosse para um evento presencial, só que a gente está online, então a gente deve seguir a etiqueta desses eventos. A roupa adequada, é claro, a gente não vai usar um decote muito pronunciado, não vai usar um pijama. Eu participei de uma reunião online, tinha uma pessoa que estava deitada na cama, sem camisa, com o celular na frente, e de vez em quando, com a câmera ligada, de vez em quando ele fechava o olho, e a professora dando aula, dando a explicação, e ele lá com a câmera, com o celular e de olho fechado. Na cama a gente viu o travesseiro, via que ele estava olhando para cima com o celular. É o tipo de coisa que você pode evitar, porque é ruim, tanto em termos de respeito ao professor, né, à pessoa que está apresentando, quanto aos demais participantes do evento. Então, evite ficar em posições que não sejam apropriadas para a apresentação. Roupa adequada, evite xadrez, listra, estampa, bolinha. Por quê? Porque cria oscilação no sinal da câmera. Então, chama mais atenção para aquelas formiguinhas que podem ser criadas do que para a sua imagem. Então, a gente prefere tecidos lisos, cores básicas, sabe, todos os tons de telha, azuis, os laranjas são muito legais, para você não ficar com um tecido que fique dando trabalho para a câmera e crie ruídos, tá? Rosto lavado, barba feita, mas maquiagem faz milagre. Uma maquiagenzinha não custa nada, né? Não faz mal para ninguém, até os homens também podem utilizar. Você compra hoje em dia um primer, que é um produto que ele é meio transparente, ele é quase como se fosse não tem cor, você encontra com cor, mas você pode comprar sem cor, você passa no rosto, ele já faz um reboco, dá uma geral, e na hora de captar a imagem digital, fica muito melhor para você. Você passa um primer, mulheres e homens, é transparente, não tem problema, e o rosto já fica com dá uma outra visão para quem está assistindo. E aí as mulheres podem passar um batonzinho discreto, um rímel também, um blush super discreto, fica com o rosto de quem não se maquiou e está maquiada, está pronta para qualquer apresentação. Então, é sempre bom ter esses cuidados. E os erros comuns que as pessoas cometem, ficar de costa para uma janela, olha o que acontece, fica escuro. A outra colocou a luz de baixo para cima, ela ficou quase assustadora. E o outro esqueceu de puxar a câmera para adequar o enquadramento. A gente olha muita gente nos quadradinhos do Zoom, do Google Meet, no Google Classroom, assim, todo mundo só com um pedaço de nariz. E cuidado, porque ajusta o enquadramento antes, olha, ajusta o enquadramento para poder você evitar esse tipo de situação. Olha, de novo aí o cara com quase só um pedaço do nariz aparecendo. E esse outro está aparecendo, trabalhando por um programa de testemunhas, né? Está se escondido, escondendo a identidade. É porque ele não ligou nenhuma luz e foi participar de uma reunião à noite. E aí ficou assim na plataforma, no Google Meet. E esse outro aqui, ele colocou a luz de cima para baixo. Você vê que fica com uma perspectiva escura. E o outro ficou de um lado de uma janela e esqueceu de colocar um rebatedor. O rebatedor, a gente pode usar uma folha de isopor, tranquilo, ou então até mesmo papel A4, que eu falei para vocês. Peguem um livro grosso, botem um pregador e botem um papel A4, deixem o livro em pé, fazendo um V, onde você está, e você consegue uma iluminação quase profissional em casa. Bons exemplos. Olha só, esse pessoal do GNT, que trabalha com televisão, sabe como é que é o enquadramento, ganham os toques dos diretores e fazem coisas legais. Vejam, por exemplo, aqui do Manhattan Connection, vejam como ele colocou, tem a perspectiva lá atrás, né, você vê que tem livro, quando você coloca os livros no fundo, dá uma
passa uma noção de credibilidade, inteligência. A Pitty, por exemplo, usou um violão aqui, mas vejam que todo o enquadramento está adequado, tem um espaçozinho do teto, proporcional ao espaço que tem aqui. Quanto mais você fecha o enquadramento, quanto mais você traz o rosto mais para perto, menos teto você deve usar. Mas quanto mais você afasta, você deixa um pouquinho. O ideal são 2, 3 dedos de teto na imagem que você vê. Olha essa outra do GNT aqui. Tem livro, tem aqui uma luminária. Essa que eu falei para você usar como seu iluminador, com o papel vegetal em cima, segurando com o pregador. Mas vejam que são imagens que são profissionais, evocam um profissionalismo. Vejam aqui livros aqui atrás. É sempre bom, se você tiver uma estante, é muito bacana. Olha esse aqui, está perfeito, que tem as linhas aqui de perspectiva, né, que entram para vocês, é assim, ou seja, você tem uma profundidade atrás, e esse enquadramento aqui é perfeito para você participar de uma reunião, porque passa a questão da perspectiva, né? Então, a gente testa antes o som, vai no menu configurações, testa a câmera, vê o brightness, vê a saturação, se você não tiver luz, e testa o microfone, testa as ferramentas, os slides, os PowerPoints, o vídeo, e aí veja a câmera, primeiro limpe a lente, às vezes uma limpadinha na lente já dá um outro up para a sua imagem na câmera, ajustando o enquadramento, e no computador, o que você faz? Ajuste a inclinação da tela. Cuidado, porque é na inclinação da tela que você vai aumentar o teto ou diminuir o teto. Então, antes, se olhe, veja a sua própria imagem, ajuste o enquadramento e só depois você peça permissão para entrar na reunião. Agora, você pode entrar, lógico, sem vídeo, mas é interessante que você entre com vídeo, nem que você saia depois, porque é uma forma de respeitar as pessoas que estão na reunião, respeitar o professor, respeitar quem está apresentando, nem que você saia depois, mas é interessante que você entre com a sua imagem, mesmo que o áudio seja desligado, porque o mais importante é você desligar o seu áudio para evitar ruídos desnecessários em microfonia. Então, ajuste a inclinação da tela, evite o excesso de teto, a distância permita mostrar aqui da cabeça até abaixo das axilas, é sempre o ideal, lembrem-se disso, não deixem só um pedaço da sua cabeça aparecendo, porque não fica bacana, né? Parece que você não tem nenhuma noção de tecnologia, de enquadramento, e hoje em dia a gente não pode ter essa falta de noção. E evite ficar mexendo na inclinação da tela durante a sua apresentação, durante a sua participação na reunião ou na aula. Enfim, no celular, quando você for utilizar o celular como um suporte básico, ao invés do computador, use um suporte para o celular. É interessante que você tenha um tripézinho, eu até tenho um aqui, ó, eu tenho esse tripé, eu tenho um menorzinho também, que é bacana. Vocês veem que eu estou toda equipada, mas a gente tem que equipar, porque a gente trabalha com isso quase todos os dias, né? Agora, quem não tem um tripé, como é que faz? Sabe aquele porta-controle remoto que você tem em casa? Pega aquele porta-controle, bota em cima da mesa e coloca o celular lá, segura, ou então bota 3 ou 4 livros grandões, um em cima do outro, para ficar na altura do seu nariz o celular. Aí você fica maravilhoso na tela, está no enquadramento perfeito e está com o seu porta-celular servindo de suporte para o seu porta-celular, seu porta-controle remoto servindo de suporte para o seu celular. Eu estou dando dicas domésticas para não dizer que eu estou, você vai ter que gastar isso, aquilo, não tem dinheiro, mas você pode dar um jeito de adequar. Lembre-se que essas situações que eu estou passando são situações ideais, mas como eu falei, se você tiver um mínimo de noção, você pode adequar alguma coisa para tentar fazer o máximo com o mínimo, né? A melhor qualidade da imagem, prefiro a opção retrato portrait, quando você usa o celular, que eu falei para você, usa a opção de retrato quando o celular tem essa função. Agora, é muito melhor você trabalhar na horizontal, quando você vai entrar numa reunião de trabalho, ou até de divertimento, no Zoom e tal. Eu fiz meu aniversário pelo Zoom, foi muito legal. Mas quem usava a câmera em pé ficava distante dos outros participantes que estavam com a câmera deitada, que aí preenche todo o quadradinho e fica mais legal, inclusive para quem está assistindo e um olhando o outro, fica mais interessante. Então, é sempre o celular na horizontal. Então, se você for apresentar, é muito melhor, é claro, você usar o computador, porque tem essas ferramentas mais fáceis de você acessar do que no celular, né? É mais prático. Então, o que a gente deve considerar numa reunião online? Primeiro, a pontualidade, né? Não chegue com atraso, porque as reuniões são marcadas com antecedência para isso. Busque estar on time, busque estar na hora certa.
Teste previamente, testar o problema de áudio, de vídeo. Eu demorei um pouquinho a mais para entrar, porque o meu computador, na última hora, ele resolveu sabe quando o computador resolve por conta própria fazer aquela reiniciar? Aí ele resolveu reiniciar, eu já estava pronta para entrar, antes de apertar no botão, ele começou a reiniciar e eu parei, puxei da tomada, foi por isso. Mas eu já estava pronta aqui, inclusive eu já tinha entrado, estava no outro bate-papo, inclusive com o João, sobre esse evento. Então, a gente tem que treinar a dinâmica da plataforma, né? Como é que passa o slide, como é que passa o que a gente quer colocar no vídeo, para poder, na hora, você não pagar mico. Aspectos a considerar. Geralmente, quando você vai fazer uma reunião, tem um moderador, né? Uma pessoa que vai coordenar, que vai pegar as perguntas dos participantes. Então, é sempre bom que você eleja um moderador. Então, o que o moderador faz? Se certifica de que todo mundo está escutando um ao outro, todo mundo ouvindo o áudio, todo mundo ouvindo tudo, faz as apresentações necessárias. No caso, a gente teve o auxílio luxuoso da professora Ana Emília, que não está como moderadora, mas veio gentilmente ser apresentadora para nos dar a honra de abrir esse evento. E ele também coordena a ordem das falas, para evitar, eu quero falar, porque às vezes acontece isso, principalmente reunião de assembleia departamental. Nos casos de aulas à distância, esse papel é claro do professor ou do monitor, que é da sala de aula, o professor escolhe e passa essa função para ele, né? E também a mesma coisa, cuide do ambiente ao seu redor, cuidado com a poluição visual e adeque o seu ambiente ao estilo da reunião. Por exemplo, se ela for mais descontraída, você pode colocar um lugarzinho mais bacana, mais, menos formal e tal. Se for uma coisa mais séria, procure, como eu falei, as estantes atrás, um livro, uma parede mais sóbria, para poder evitar distrações desnecessárias. Deixa eu ver o que é mais. Chegue no início, quando você chega na reunião. Busque chegar na hora certa, mas quando você chega um pouquinho depois, não interrompa ninguém, é uma forma de respeitar os colegas. Se você chega, desliga o seu áudio, quando você chega atrasado, não precisa chegar com o vídeo, você chega discretamente, o mais discretamente possível, e aí você acompanha o que está acontecendo no chat, né? Porque eu já participei de reunião que a pessoa chega atrasada e já vai, escuta, mas vocês estão discutindo o quê? Aí pronto, aí tira o foco, aí todo mundo começa a tirar a ordem da reunião, e aí perde um tempo, fica aquela reunião muito longa, desnecessária, porque também online a gente não pode perder muito tempo, né? Então, primeira coisa, desabilitar primeiro, teste a sua câmera, teste o seu microfone, depois desligue o microfone, peça para entrar, e aí você pode desligar a câmera também. Use o chat para interagir, você pode perguntar para os colegas se precisar, lá no chat bonitinho, sem ter que meter o áudio e perguntar para ninguém. Eu falo isso, parece óbvio, mas tem muita gente que faz, viu, gente? Então, você vê aqui, tem esse botãozinho aqui da câmera e do microfone, você pode mutar os dois e entrar. E aí, antes você vê o chat, ó, aqui no chat, você clica aí no chat e você consegue colocar as informações que você precisa, as perguntas, os questionamentos, até para os outros colegas, eles ficam olhando. Então, só deixe o microfone aberto quando for falar, por favor, porque quando todo mundo deixa o microfone ligado, o que acontece? Cria a microfonia, e aí você ouve o cachorro da vizinha latindo, a criança que está passando atrás falando, e aí fica uma confusão de barulhos e ainda cria microfonia. E é muito ruim para quem está apresentando e para todo mundo que está ouvindo, tentando ouvir a palestra ou a apresentação. Prefira os fones de ouvido, eles evitam o efeito loop. O efeito loop é o quê? Quando você tem aquela caixinha que você adequa ao seu microfone, ao seu celular, e aí você está ouvindo pela caixinha, esse som fica retroalimentado no computador e começa a fazer um som de looping bem alto e estridente, é insuportável. Então, cuidado, prefira usar o seu fone de ouvido para evitar os ruídos externos, ele reduz bastante os ruídos externos. No meu caso, por exemplo, estou com uma obra aqui na vizinha em cima, se não fosse o fone de ouvido, vocês já estariam ouvindo a pancadaria aqui na minha cabeça. O seu vídeo não precisa ficar ligado o tempo todo, como eu falei, é interessante que você entre com o vídeo e depois você pode, de vez em quando, tirar, mas garanta que a foto do seu perfil seja boa, né, gente? Por favor, tenham cuidado para a foto do perfil não ser uma foto, vocês na praia, sensual. Não, é uma foto
que vai servir para suas reuniões online, vai servir para a sala de aula, vai servir para tanta coisa. Então, é melhor que você tenha uma foto de perfil onde você esteja simpático, se ache bonito, que seja interessante para você, mas sem sensualizações desnecessárias, porque às vezes fica confuso, porque às vezes você esquece que aquela foto está ali e entra numa reunião mais séria e você está com uma pose muito... e aí não funciona, né? Passa um certo... quebra uma formalidade e você cria um constrangimento desnecessário para você mesmo. Tudo que está online, tudo que está no seu Facebook, tudo que está no seu Instagram, tenha muito cuidado com isso, pode ser usado contra você no tribunal. Pode ser usado contra você na sala de aula, não, para você conseguir um emprego. As empresas, hoje em dia, elas vão direto nas redes sociais ver qual é o perfil da pessoa. Se é uma pessoa que se expõe demais, se é uma pessoa que... Por que se expõe fisicamente? Se é uma pessoa que é adepta a vulgaridades, e tudo isso fica registrado lá. Mesmo que você apague, está lá na nuvem. E a pessoa pode ter acesso, então tenho muito cuidado com isso. Eu sou um pouco até exagerada demais com esse tipo de cuidado, mas a gente que trabalha com comunicação sabe como isso é delicado. E o Mark Zuckerberg, que criou o Facebook, na casa dele, o computador dele tem um esparadrapo na câmera, mesmo desligado. Então, não preciso dizer mais nada para vocês, né? Desligar o vídeo e continuar apenas com áudio reduz a sobrecarga e o fluxo de dados e melhora a transmissão. Caso você tenha uma internet que não esteja muito boa funcionando nesse dia, aí, obviamente, você opta por ficar só no áudio que está de bom tamanho. Sente-se de forma confortável e você pode se recostar na cadeira, porque às vezes a reunião demora um pouco mais e para você não ficar desmontando a sua postura, né? Desmontando a postura. Então, se você tiver uma cadeira confortável, você pode se recostar e fica ali tranquilamente assistindo a reunião ou a aula, que é interessante. Preste atenção no seu gestual. Quando você está apresentando, mesmo numa sala de aula, por exemplo, eu vejo alunos que apresentam, aí eles ficam balançando de um lado para o outro com a perna, de um lado para o outro, parece uma gangorra. Aí fica assim, ó, pá, 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 e fica muito ruim. Imagina isso no vídeo, para você estar assistindo uma pessoa e fica assim, 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 assim. Não! Procure manter uma postura estabilizada, é por isso que é bom ter um encosto atrás, uma cadeira de espaldar reto, e aí você senta, você pode conversar, ou então você senta, como eu falo, senta no bumbum, né, sentar nos isquios, e aí você senta e faz toda a sua postura, vem da base da coluna, é logo acima, na região do quadril, no início da coluna, lá embaixo, passou o cóccix, ali tem que estar reto, uma faixa de um palmo aqui atrás, aquilo ali tem que estar reto. Se aquilo ali estiver reto, a sua coluna você não precisa ficar assim, ó. Não precisa ficar assim. Não, basta aqui um palmo acima do cóccix, você segura essa região, você pode prender um pouquinho aqui a barriga, e você tem a sua postura tranquila. E os yogis usam muito durante horas e horas e horas e horas, e você também não tem problema de coluna se você aprender a ter essa postura, o que é muito elegante e é muito bom para a sua coluna, e também não atrapalha as suas apresentações e nem a sua postura, tá? As pessoas estão observando você, então tenha cuidado com a sua postura. Demonstre atenção àquilo que está sendo discutido. É muito importante que você mostre que você está prestando atenção, que quer participar, porque senão quebra a comunicação. E quando você está num ambiente comunicacional, você quer ter o feedback. É interessante que você jogue uma informação e que você receba para saber como é que está, como é que as coisas estão acontecendo, se as pessoas estão reagindo bem, se você pode ir por esse caminho, se pode mudar outro caminho, né? Então, é uma forma da própria turma, no caso da sala de aula, ajudar o professor. Evite ficar fazendo coisas na hora da apresentação da outra pessoa, sabe? Olhar pelo celular, abrir e-mail e tal, responder a uma outra coisa do lado, com o microfone aberto, o microfone não, a câmera ligada. Então, nesse caso, precisa resolver alguma coisa, precisa comer alguma coisa, ou sei lá o quê, vai no banheiro, bota um pouquinho a sua foto ali, vai rapidinho, volta, mas não corra esse constrangimento e nem deixe constrangido a pessoa que está apresentando. Fique atento aos ruídos que você está gerando. Às vezes você entra com o microfone aberto, sem querer, está com o microfone aberto, e fica gerando, sabe aqueles ruidinhos de microfonia? São chatos e todo mundo fica ouvindo. Uma pessoa numa sala de 200, uma pessoa liga o celular e começa a fazer um ruído, fica aparecendo.
Cuidado com pulseira. Se você tiver com o celular, com o microfone ligado, barulho de pulseira, bateu o dedinho tá fazendo assim, ó, toque, 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 toque na mesa, abrir um saco de alguma coisa que não se deve fazer em reunião, mas pegar um papel, amassar o papel, barulho, porque a câmera e esses aplicativos, esses softwares, eles amplificam muito o áudio. E aí fica tudo muito, muito exacerbado. Então, tenham muito cuidado. Vejam, cuidado com os ruídos que você pode estar emitindo e ao seu redor também. Evite clique com a caneta, mastigar chiclete, até mascar chiclete, a gente ouve, porque fica e não é legal. Se você tiver com o microfone aberto, é por isso que é bom, feche o microfone. Regra, eu vou repetir isso várias vezes durante a apresentação. Deixe o áudio desligado. Mas agora, cuidado quando você precisar falar, para o áudio não estar no mutado, né? No mute. E aí, no mute, quer dizer. Então, você desmuta antes de falar, fique atento a isso. É sempre bom estar com concentração a 1000, né? Concentrado naquilo que você está fazendo, que você está escutando. Enquanto uma pessoa fala, é óbvio, dentro de uma reunião, os demais devem ficar em silêncio, evite responder que tem pessoa com o microfone ligado e vai fazendo também, quer participar na hora, e aí acaba ficando deselegante. Então, para uma observação pontual, utilize o chat, fale alguma coisa discretamente no chat, ou então use, tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Não. Gostou? Não. Então, use o joinha para cima, o joinha para baixo, balança a cabeça que não concordo, quero falar. Geralmente é assim. Aí você espera, né? Termina a falar, faz um silênciozinho, levanta a mão, e aí você pede para falar. E aí você abre o microfone e o anfitrião permita que você fale. Então, e quando você for falar, fale com firmeza, com objetividade, evitando aquelas reuniões que ficam no blá, 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 e a gente não chega em lugar nenhum e acaba o tempo da reunião, ou então estende demais. Então, tenha cuidado. Essas dicas são para que a gente atente para isso, tá? Nada é pão, pão, queijo, queijo. Isso tudo pode acontecer, depende, você flexibiliza, tudo você flexibiliza, mas é só para a gente saber o ideal, para que a gente possa, isso aí eu não deveria ter feito, puxa, isso aí eu poderia ter feito melhor, para que a gente possa ter, para não ser um sem noção, né? Não seja um sem noção. Mantenha a etiqueta, evitar interrupções na fala do outro, espere um momento de silêncio, atenção à sua linguagem corporal, ao evite manias de estar roendo unha, falando, tem gente que fala e fala assim, aí começa a roer unha, coça a cabeça, coça não sei o quê, passa a mão no rosto, se balançar na cadeira, tem gente que aí fica balançando. Isso na apresentação em sala de aula eu vejo muito, gente fazendo assim, e gente fazendo assim, e gente assim. Todo mundo desencolhido, todo mundo... Não, o corpo fala em muito mais, ele transmite muito mais do que o que você está verbalizando. Tenham cuidado com isso. Quando você vai defender um trabalho, quando você vai apresentar uma tese, quando você vai defender apresentar um trabalho, vai vender um produto, vender um projeto, a sua postura, a maneira como você chega, o seu entusiasmo, vendem muito mais do que o texto que você tem para vender. A concentração evita gafes, né? Por exemplo, a pessoa acabou de falar uma coisa e você pergunta, aí a pessoa fala, eu acabei de responder isso, aí você fica na frente de todo mundo, envergonhado. Então, preste atenção, é bom prestar atenção. Saiba ouvir, não interrompa, preste atenção. Comer na hora da reunião é falha muito grave, principalmente com os barulhos daqueles sacos de Cheetos, e que não é legal. Mesmo que você, então, desliga o áudio, desliga o vídeo e come outra coisa em paz, o que não deve ser feito, porque perde a sua concentração. Mas evite isso, por favor, que é uma gafe muito grave. Controle as crianças, não é adequado que elas fiquem entrando e saindo na hora de uma reunião de trabalho, né? No final da reunião, até as pessoas fazem, vem cá, e tal, é bonitinho, que tudo bem, até que pode ser. Mas durante a reunião, apesar de todo mundo parar e falar, não é legal, tira o foco, atrasa a reunião. No final da reunião, a gente sempre deixa um espaçozinho para essa brincadeira, para essa descontração. Aí você pode chamar, fulano, vem para cá com a mamãe, vem com o papai, aí é legal. Mas, enquanto isso, no modo geral, não. Evite latido de cachorro, né? Tente controlar o seu cachorro, faça de alguma coisa, mas a melhor coisa é o fone de ouvido. Por questões de velocidade, a gente pode desligar a câmera também, eu já falei isso.
Tem uma foto profissional no seu perfil, uma foto elegante, uma foto coberta, bonita, onde você fique bonito, mas de maneira simpática e elegante. Os detalhes fazem a diferença numa participação que resulta numa participação geral positiva ou negativa, e também resulta na sua imagem positiva ou negativa. Tenham muito cuidado. Para o anfitrião, para o apresentador, é ideal que ele chegue um pouquinho antes, né? Ele esteja disponível para a reunião com uma certa antecedência, em função, claro, do local em que ele está, tem que arrumar o local onde ele está, a infraestrutura que ele vai dispor, a velocidade da internet, é interessante que você fique perto da sua internet para evitar que no meio caia. Já caiu comigo em reunião porque a net caiu. Aí você tem que ter o seu celular, né, ou Vivo, Claro, ou outra operadora para te salvar nessa hora, porque às vezes aí foge do seu controle. Mas acontece, mas de certa forma você tem que ficar perto da sua fonte de internet para facilitar o trânsito de informação, porque você está fazendo downloads e uploads constantes de vídeo e de áudio. Então, teste o seu equipamento, maximize o funcionamento dos recursos envolvidos, use o fone, evite atrasos, remarcações e cancelamentos. Uma vez marcada a reunião, fica chato você desmarcar. Isso acontece, mas saiba que a gente pode evitar, se puder evitar, é de bom tom. Dica para o apresentador, para a pessoa que vai apresentar o trabalho, para a pessoa que vai defender um projeto, para a pessoa que vai defender a sua tese, para a pessoa que vai, enfim, ser o protagonista dentro de uma reunião online. Deixa a câmera ligada, é fundamental. Por quê? Porque as pessoas querem ver a sua reação, as pessoas querem comunicar com você, as pessoas querem saber a sua empolgação, a pessoa quer saber o que está acontecendo, então você comunica muito mais com a sua imagem do que só com um slide, por exemplo. Facilita a comunicação, desperta o interesse e a atenção das pessoas, você consegue perceber melhor a audiência pela expressão, sabendo quem está gostando, quem não está, cria-se uma conexão com os participantes e, acima de tudo, quem está assistindo a sua palestra quer ver você falar, gesticular, quer ver você falar o que você tem que falar de maneira viva, com vivacidade, com energia, isso é muito importante, com entusiasmo. Então, na hora de falar, procure falar de maneira natural, com espontaneidade, mas com uma entonação boa, um timbre de voz bom, sem excessos desnecessários, cuidado com o volume da voz, não muito intenso, muito alto, nem muito baixo, porque tem gente que fala assim, né, fica muito ruim, fica uma coisa insuportável. Ouça-se, aprenda a ter o costume de se ouvir. Às vezes é bom gravar a sua própria voz no microfone, porque você consegue adequar um pouquinho mais. Nossa, eu posso falar um pouco mais grave, sem machucar minhas pregas vocais, eu posso falar um pouco mais devagar, eu sou muito atabalhoada, falo muito rápido, então eu posso falar um pouco mais devagar. Ouça-se. As pessoas não têm mania de não se olhar, de não ver como elas próprias andam, como elas próprias sentam, como elas próprias falam, e a comunicação a gente sempre faz para o outro. É sempre para o outro. E o outro está com os olhos desse tamanho para cima da gente. Então, todo o gesto da gente, a gente tem que se observar, se analisar. Quem trabalha com dança, por exemplo, com balé e tal, sempre trabalha com um espelho gigante. Então, as pessoas têm um pouco mais de cuidado com a postura, com as mãos, com a fala, com a maneira do corpo, da maneira que o corpo vai, porque você está sempre não é que é uma coisa neurótica, que você fica o tempo todo preso, não, mas é que você você pode tirar proveito dos seus gestos, isso é muito importante. A mesma coisa é a fala, ouçam-se, gravem a voz, não é que eu posso, aí eu falo, não gosto nem de ouvir minha voz é horrível, primeira coisa é que não pode dizer isso, não pode dizer que a voz é horrível e nem dizer que não gosta da sua voz, você pode dizer, eu posso melhorar. Como é que eu posso melhorar? Tem muito curso na internet que dá curso de dicção, impostação, interpretação. O meu curso no curso de comunicação, que é a interpretação para rádio e TV, eu dou essas dicas de voz e como você melhorar a voz, melhorar a dicção, melhorar a interpretação. Então, isso é muito importante, porque tudo isso é o seu pacote de comunicação. Você não é só imagem, você é o que você vende, é como você vende, é como você gesticula, é como você passa uma ideia para o outro. Então, tudo isso compõe um todo informacional. Cuidado com o volume, não muito alto nem muito baixo. Tem gente que fala, parece que já morreu. Ninguém quer assistir uma pessoa que fala que parece que já morreu, gente.
Se eu estivesse aqui o tempo todo falando para vocês assim, desse jeito, com a mesma entonação, como se eu fosse uma coisa, não funciona. Metade já tinha saído, metade já tinha dormido, metade já tinha ido embora. Empolgação, energia e entusiasmo, você puxa de dentro. Você puxa de dentro e traga isso para fora. Trabalhem, a energia é muito importante. Ninguém quer ver uma pessoa que já morreu, esqueceu de se enterrar. Eles chamam que é o picolé de chuchu, né? Nem político funciona assim, picolé de chuchu perde até a eleição. E outros que não têm nenhum embasamento cultural, às vezes, chegam lá no ápice da glória por conta de carisma. Carisma é energia, carisma é aquela coisa que você tem, é uma energia que fica circulando, que as pessoas gostam de ver você quando você fala, quando você usa de maneira coloquial a fala, quando você coloca coisas mais interessantes, você coloca um sorriso, você coloca um brilho no olhar, você coloca emoção naquilo que você está falando. É isso que vende. Eu falo, vende o seu pacote como um profissional. É isso que você tem que passar, lembrar na hora que você está apresentando. Expresse-se com dinamismo, energia, entusiasmo. Não é você falar, por exemplo, uma notícia de morte, né, e dizer de maneira feliz. Eu já vi apresentador aqui, os números da Covid, não sei o quê. Não, né, não dá. Mais de 70 mil mortos, aí não dá, fica uma coisa desconectada. Mas você colocar a interpretação adequada e o entusiasmo e a energia, você pode dar uma notícia ruim com firmeza. Mais de 70 mil pessoas morreram hoje num acidente, não sei o quê. Você pode, mas isso tem energia, não é? Morreram 70 mil pessoas, entenderam? A energia tem que ser ativada, você tem que ativar a sua energia. Passa a mão uma mão na outra, ativa a energia, passa a mão nos braços antes de apresentar uma coisa, dá uns pulinhos, sabe? Aquece a voz e vai e parte para apresentar o seu trabalho, a sua monografia, um trabalho de sala de aula. Se vocês aproveitassem a sala de aula para treinar isso, já seria muito bom, porque vocês, na hora de uma situação de trabalho, uma situação profissional, vocês já têm esse treino. Apresentar por exemplo, vai apresentar sua tese de doutorado. É bom que você tenha esse treino. Então, aproveitem e se analisem. Como é que eu posso fazer melhor? O que eu estou fazendo que eu não estou me observando o meu corpo? Como é que as pessoas estão me enxergando? A minha voz está chegando lá no fundo da sala? Estou projetando bem a minha voz? Eu estou falando para dentro só para mim? A comunicação não é só para você. Tem gente que fala assim, não abre a boca. A não ser que queira ser, né, vai ser ventríloco. Não, abra a boca. A dicção é muito importante. Quando você fala rápido, a dicção tem que ser mais importante ainda. Abra a boca para falar, jogue a voz, pense na pessoa que está lá atrás. Você tem, por exemplo, tem professores, né, PhDs e tal, que vão fazer uma palestra e você mas eu não consigo entender não, parece que ele está falando para ele próprio, ele se esquece que tem uma audiência. Né? E tem professores que não são tão em termos de certificação, não são tão letrados assim, não são tão avançados, e tomam conta de uma plateia que os alunos amam e aplaudem e ficam apaixonados. Por quê? Porque são professores que sabem usar o seu potencial de comunicação. Então, eu quero que vocês atentem para essa importância, porque isso já é meio caminho andado, acho que é mais. Então, olhe para a câmera. É sempre bom você olhar para a lente da câmera. Isso tanto no celular, quando você vai fazer o seu videozinho com o celular, no Instagram, não sei por onde, olha para dentro da câmera. A câmera fica um pouquinho acima, né? Não fica lá no meio do coisa. Ela fica um pouquinho acima. Então, procure olhar para dentro na lente e coloque a câmera mais ou menos na altura dos seus olhos. Essa lente da câmera. E aí a plateia pensa que você está se dirigindo diretamente para ele. Então, não fica assim, ó. Eu não estou olhando para a câmera, vocês vão ver que eu estou olhando para cima, né? E para baixo, eu estou olhando para baixo. Então, eu olho para dentro da lente da câmera, que aí eu comunico muito mais. Então, a postura e a fala. A postura é regra número 1, né, de reuniões virtuais. Evite ações bruscas, tipo, pega uma coisa que é atabalhoada, derruba aqui, mantenha a coluna ereta, a postura firme, movimentos suaves, evitando as distorções na tela. Quando você faz coisa muito atabalhoada, às vezes até a câmera fica confusa. Mantenha a sobriedade, a serenidade, vista-se de maneira adequada, né? Evite aqueles decotes, aquelas coisas que chamam muita atenção para os seus atributos, que não é interessante num clima profissional, num ambiente profissional. Você perde pontos, ao invés de ganhar. Muita gente pensa que pode ganhar, mas na verdade não. É importante manter um bom senso e a naturalidade. Dê sempre espaço para a espontaneidade e para a naturalidade. Isso cada vez mais. Vocês podem ver isso, inclusive, nos próprios telejornais.
Antigamente era aquela coisa formal, muito boa noite, blá, aquela coisa assim. Hoje não, eles já conversam, já brincam, já riem, já choram, né? Tem apresentador que chora no vídeo, se emociona, para passar a emoção, para se aproximar, para que a pessoa possa se identificar, para que a pessoa possa se sentir representada. Ali está um ser humano, né? Então, como tem uma frase que eu gosto muito: conheça, domine todas as técnicas, domine todas as linguagens, mas na hora de se dirigir a um ser humano, seja um outro ser humano, porque isso assim você comunica com ele. Então, mantenha sempre, nunca se esqueça da sua espontaneidade, da sua naturalidade. E se houver erro, acontecer um erro, descontraia, brinque, isso acontece e tal, não precisa, ai meu Deus do céu, ai Jesus, não, aí não adianta, porque aí é pior, chama mais atenção, e aí a emenda sai pior do que o soneto. Então, na hora de você for fazer a sua reunião, você for apresentar o seu trabalho, o seu projeto, escolha o software adequado, considerando os objetivos. Tem uns que cabem mais pessoas, tem uns que têm a iluminação melhor, tem uns que aceitam recursos de vídeo, melhor do que outros só o áudio é melhor, enfim, tem uma série de softwares de videoconferência, e você dá uma olhadinha que tem na internet páginas de vários para você brincar e até baixar gratuitamente para experimentar. Então, Zoom, Skype, Google Hangout, EasyTalks, e tem muitos outros, inclusive tem o Messenger, né, que cabem mais de 50 pessoas, o WhatsApp, cabem 4, aí vão transformar para 8 pessoas, tem também o da Apple, o FaceTime, que está para 32 pessoas, mas só para quem tem o iPhone. Então, são muitas brincadeiras que você pode usar, tanto para interagir com seus amigos, quanto para um ambiente profissional mais sério, né, mais formal. Então, garanta um bom sinal de internet, como eu falei, manter o seu navegador atualizado é uma boa dica, porque a plataforma que você instala tem melhor desempenho no seu computador. Então, cuidado com os recursos que você tem e também com os recursos que os outros dispõem. Às vezes você tem um celular que é um iPhone 11 Pro, ou então um computador de última geração, mas a sua audiência tem um celularzinho pequenininho, e aí você tem que ajustar o tipo de audiência que você tem ao tipo de recurso que você vai usar, também em respeito à acessibilidade dos outros participantes à tecnologia. Mas uma boa reunião depende muito de todos esses fatores, trabalhando em conjunto, em uníssono, em sincronia. Muito importante, cuidado com aquilo que você está apresentando quando você utilizar documentos compartilhados. Geralmente, quando você clica e não seja compartilhar uma tela por vez, às vezes compartilhar múltiplas telas, você taca o seu desktop no vídeo, e às vezes tem uma foto que você não quer, tem uma informação que é sigilosa, e aí está todo mundo vendo. Aí você vira meme mais uma vez. Tenham muito cuidado. É fundamental que os ruídos sejam evitados, né? Já falei isso 1000 vezes e eu vou repetir. Use o fone e desligue o seu áudio. E às vezes a função mute, que é a função de mutar todos os microfones, é legal para ser adotada pelo organizador do evento, porque ele pode, às vezes está uma zorra, ele muta todo mundo, e aí ele consegue falar, depois ele vai abrindo quem ele acha conveniente na hora certa. Basta levantar a mão um por vez, né? Defina o objetivo, claro, e comunique-o a todos os participantes, junto com a convocação. Defina, não é Deina, defina. Marque um dia e o horário, envie o link, é óbvio, especifique qual a ferramenta que vai ser utilizada, qual a plataforma, escolha a plataforma, faça uma lista dos tópicos que você vai abordar, isso aí é em qualquer reunião, né, para facilitar. Antecipar os materiais ou os assuntos que vão ser tratados, isso é muito interessante em sala de aula, por exemplo, o professor passe os textos antes, passe o material antes, para que os alunos já possam ter uma participação mais ativa na sala de aula, quando eles recebem com antecedência. Escolha também um mediador, tanto na sala de aula quanto para uma reunião, é sempre bom, como a gente tem aqui, o mediador, o João. Com o planejamento, esse mediador pode encarregar de gerenciar o tempo, atingir os objetivos da reunião e mensurar a participação das pessoas. Evite os desvios e mantenha a objetividade do grupo. Interrupções no meio podem prejudicar o andamento e o foco. Busque garantir que todo mundo esteja incluído nos tópicos abordados. Por exemplo, é sempre bom quando você está apresentando alguma coisa, quem faz muito é o professor Cidinho Marques, que é o dono do SEICOC. Ele é um orador
fantástico. Então, ele está quando ele está numa reunião online, ele sempre vê quem ele conhece e ele chama, não é fulana de tal, dentro de um exemplo que ele pega dentro da aula, e ele pega, dona Cecília, que está cantando aí, dona Cecília podia cantar e ver, puxa um exemplo, puxa uma pessoa, e as pessoas se sentem mais participando daquela reunião. Agora, é ruim porque você tem que estar sempre atento, porque você pode ser convocado a qualquer hora, o que é bacana para o professor também, porque aí o professor sabe que os alunos estão presentes em sala de aula e não brincando no celular ou conversando com o namorado ou namorada. O mediador também pode ajudar na sessão de perguntas e respostas, que é o que a gente vai fazer no final, que o João já avisou aí para vocês. E aí, para começar a reunião, é sempre bom que a gente comece com um warm-up bonitinho, assim, fazendo um check-in para quebrar o gelo. A gente pode ir humanizando a sala, trazendo uma coisa mais para que você quebre aquele gelo do distanciamento. Você pode perguntar, como é que vocês estão se sentindo hoje? Como é que estão as coisas hoje? E aí, vocês viram a última temporada do Grey's Anatomy? Ou então, vocês viram, gente, lá na Forquilha, vocês viram aquele vendaval? Viu, menino? Aí, para quebrar o gelo, todo mundo vai testando o microfone, vai vendo. Aí você vai esperando as pessoas chegarem. É uma boa dica também. Boas práticas. Definir uma ordem de quem vai falar primeiro. Instruir quem não estiver falando para desligar o microfone. Eu já falei que eu vou repetir 1000 vezes. Delimitar o tempo de cada fala é muito bom para que não haja uma pessoa que vá falar demais, enfim, conta a história toda e perde a objetividade. E o tempo dos presentes, a gente tem que respeitar a coletividade, né? Finaliza a reunião com um check-out, com o tempo para considerações e perguntas finais. É o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Cuidado com aquilo que a gente fala no grupo logo depois que encerra. A reunião é sempre gravada. Cuidado com tudo que você fala online pode ser usado contra você no tribunal. E tudo se resume a bom senso, né, gente? Bom senso, nem muito formal, nem muito informal, nem muito teso demais, nem muito relaxado demais. É tudo bom senso. Analise a situação, analise o teor da reunião, se é uma aula, se é uma reunião mais formal, se é uma reunião de assembleia departamental, se é uma reunião de amigos. E aí você pode adequar a sua postura ao contexto da reunião, sempre levando em conta todos esses outros fatores. A questão da aparência, do visual, o respeito a todos os outros. Então, online, o ambiente online, essas interações online, é como se a gente tivesse sem o afeto, né, sem aquela coisa mais próxima do aconchego, que é tudo agora distanciado, mas a gente tem que se portar como se fosse uma reunião normal. Né? A capacidade, a gente tem que ter esse bom senso de distinguir o tipo de reunião para que a gente possa adequar a nossa fala, a nossa postura, mas, de modo geral, as regras de boa etiqueta servem para todos os ambientes, né? Então, cuidar das atitudes e da postura em uma conferência não é diferente de cuidar das atitudes e posturas da nossa convivência social em todo e qualquer ambiente. Então, independente da situação, o respeito e a educação estão acima de tudo. Certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai abrir agora para as perguntas. E tem também aqui uns links que eu separei para vocês, eu vou pedir depois para enviar. Como é que desfoca o pano de fundo do meu vídeo, professora? Tem essa extensão do Google para o Google Meet, que é bacana. Como é que eu uso? Eu posso pegar o meu Google Meet e ver mais pessoas como eu vejo no Zoom? Todas elas direto, você pode pegar para melhorar o grid do ecrã, você coloca essa extensão e fica todo mundo bonitinho lá. Pode ser mais pessoas, todo mundo aparece, porque no Google Meet chega uma hora que mais de 16 você não olha mais, né? Fica escondido. E aí você coloca essa extensão, você vê todo mundo. Se tiver 40, você olha, mesmo pequenininho, você olha. O que tem no Zoom, mas não tinha no Google Meet, eles fizeram essa extensão aí. E tem também um guia básico para reuniões online, que é um guia de sobrevivência do professor Márcio Carneiro, do curso de comunicação, que é muito legal, é leve, descontraído, que vale a pena você ter em casa, e também um guiazinho de como fazer iluminação caseira para o seu vídeo sem gastar dinheiro. Tá bom? É isso.